nunca achei que o som mais assustador do mundo fosse um clique, não um grito, não um trovão. Apenas o clique seco do gatilho de uma pistola sendo engatilhada. Mas ali, naquela sala de jantar iluminada por velas caras, com o cheiro de lagosta ao molho de açafrão ainda no ar, foi esse som que parou meu coração. Ricardo, meu marido, o homem que jurou me proteger até a morte, estava sentado à minha frente, com uma bereta 9mm apontada para minha testa. Os olhos dele, geralmente cheios de luxúria ou ambição, estavam vazios, como os de uma cobra antes do bote. Você sabe por que isso está acontecendo, não é, Larissa? Minhas mãos tremeram em cima da mesa. O diamante de 5 quilates no meu dedo, presente de aniversário dele, refletia a luz como se estivesse rindo de mim. Eu engoli seco. Ricardo, quem te contou mentiras? Ele riu. Um riso baixo, rouco, que fez meu sangue gelar. Mentiras? Então o delegado Torres não tá te comendo há 3 meses? Ele não te levou para aquele apartamento em Copacabana toda quarta-feira? Meu estômago virou. Como ele sabia? Eu tinha sido tão cuidadosa. Mas no mundo de Ricardo não existiam segundas chances. Só existiam exemplos. E no momento em que eu abri a boca para negar, ele apertou o gatilho. Bang! A primeira bala me acertou num ombro. A dor foi tão rápida e quente que eu nem gritei. Só caí da cadeira, sentindo o sangue escorrer pelo meu vestido de seda. O gosto de metal encheu minha boca. Por favor. Ricardo se levantou, imponente como um juiz, e mirou de novo. Bang! Dessa vez a bala raspou minha têmpora. Tudo ficou embaçado. Eu escorreguei no meu próprio sangue, ouvindo os passos dele se aproximando. Você era perfeita, Larissa, mas traição só se lava com sangue. Ele ergueu a arma pela última vez. Bang! Mas o tiro não foi dele. Foi da janela. O vidro estilhaçou. Ricardo gritou, agarrando o braço ensanguentado. Fora do apartamento, sirenes começaram a uivar. E no meio daquela névoa de dor, eu ouvi a voz do único homem que podia me salvar. Larissa, rasteja até a porta agora! Era o delegado Torres, o mesmo homem que Ricardo jurou matar. O mesmo homem que em 3 meses tinha me dado mais prazer e mais perigo do que Ricardo em 10 anos de casamento. Mas eu não me mexi, porque naquele segundo, entre a vida e a morte, eu entendi uma coisa. Se eu fugisse agora, estaria fugindo para sempre. E eu não era uma mulher que fugia. Eu era filha de um criminoso. E criminosos sempre se vingam. A primeira coisa que senti foi o cheiro de antisséptico misturado com sangue velho. A segunda? Uma dor latejante no ombro que parecia ter raízes, como se alguém tivesse enfiado uma árvore inteira dentro da minha carne e deixado os galhos se espalharem por cada veia. Abri os olhos devagar. O teto estava manchado de um amarelo doente, com um mofo escorrendo pelos cantos. A luz que entrava pela janela sem cortina era fraca, suja, como se tivesse passado por 50 anos de poluição antes de chegar até mim. Onde diabos eu estava? Tentei me sentar e um gemido escapou dos meus lábios. Alguém tinha me costurado como um boneco de pano mal feito. Pela dor, deviam ter usado uma agulha de costurar saco de café e um fio de arame farpado. Não se mexe, menina, vai arrebentar os pontos. A voz veio de um canto do escuro do quarto. Velha, áspera, como se tivesse passado a vida fumando e gritando. Quando meus olhos se ajustaram, vi uma figura curvada numa cadeira de balanço. Cabelos grisalhos amarrados num coque apertado, mãos nodosas segurando um revólver velho no colo. Dona Marta, a bruxa da colônia. A única pessoa em 3 estados que Ricardo nunca conseguiu comprar, intimidar ou matar. Você... Minha voz saiu rasgada como se eu tivesse engolido vidro. Por que me salvou? Ela riu, mostrando dentes amarelos e faltando alguns. Porque eu conheço seu sangue, garota.
Seu pai era um filho da puta, mas honrou suas dívidas. E você? Ela apontou o cano do revólver para minha cara. Você tem os olhos dele, cheios de fogo e merda na mesma medida. Tentei engolir, mas minha boca estava seca como o deserto. Quanto tempo? 3 dias. Quase virou defunto. A bala do ombro furou seu pulmão. A da cabeça só raspou, mas te deixou mais lerda que uma vaca bêbada. Ela se levantou com um gemido de velha e jogou um jornal velho em cima da minha cama. Mas pelo menos agora você tá oficialmente morta. A manchete me fez gelar. Esposa de chefe do tráfico é assassinada em casa. Polícia suspeita de acerto de contas. A foto embaixo mostrava nosso apartamento cercado por fita amarela. E no canto, uma foto minha de 10 anos atrás, sorrindo como uma idiota num evento de caridade. Ricardo tinha me matado 2 vezes. Uma com balas, outra com mentiras. Dona Marta viu algo na minha expressão e sorriu. Mas agora você tem escolha, menina. Pode sumir. Tenho contatos que te botam na Argentina amanhã com cara nova e dinheiro suficiente para recomeçar. Ela inclinou a cabeça. Ou o quê? Os olhos dela brilharam no escuro. Ou você pode lembrar quem caralhos você é. Filha do Diogo Lopes, sangue do homem que comandava a Zona Norte antes desses playboy de merda nascerem. Ela jogou algo pesado em cima dos meus lençóis. Um celular antigo. Estão todas as suas coisas lá. Contatos, fotos, até aquele vídeo safado que você achou escondido no cofre do Ricardo. Meu coração acelerou. Como? Eu tenho meus diabinhos, garota. Agora decide. Vai correr como uma rata ou vai botar fogo nesse circo todo? Olhei para o celular, para o jornal, para as minhas mãos enfaixadas. E então eu lembrei. Lembrei do primeiro presente que o Ricardo me deu. Um colar de diamantes. Lembrei como ele me puxou pelo cabelo naquela noite, me obrigando a engolir ele até eu engasgar enquanto dizia que eu era sua. Lembrei dos gritos abafados daquela garotinha no portão da casa da praia, que pararam de repente depois que eu questionei. E então eu peguei o celular. Preciso de 3 coisas. Dona Marta ergueu uma sobrancelha. Fala. Um carro limpo, um endereço. Abri o primeiro arquivo no celular, um vídeo que eu tinha escondido meses atrás mostrando o Ricardo e o delegado-chefe dividindo um pacote de dinheiro e uma garota de maybe 16 anos. Meu coração acelerou. Como? Eu tenho meus diabinhos, garota. Agora decide. Vai correr como uma rata ou vai botar fogo nesse circo todo? Olhei para o celular, para o jornal, para as minhas mãos enfaixadas, e então eu peguei o celular. Preciso de 3 coisas. Um carro limpo, um endereço. Abri o primeiro arquivo no celular, um vídeo que eu tinha escondido meses atrás mostrando o Ricardo e o delegado-chefe dividindo um pacote de dinheiro e uma garota de maybe 16 anos. O sorriso que apareceu no rosto enrugado da velha era coisa do demônio. Tá com pressa de morrer, hein, garota? Apertei os pontos no ombro até a dor me deixar límpida. Não, tô com pressa de matar. E assim começou a verdadeira história. Porque Larissa Lopes tinha morrido naquela noite, e o que ia nascer das cinzas, isso nem o demônio ia conseguir controlar. O cheiro de gasolina e sangue velho impregnava o galpão abandonado quando Caveira finalmente apareceu. Ele veio sozinho, como eu pedi, mas eu sabia que tinha pelo menos 3 homens armados escondidos nos telhados ao redor. Homem como ele nunca confia em ninguém, especialmente não na viúva de um inimigo. Ele parou a 2 metros de mim, os olhos escuros avaliando cada movimento meu. Larissa Lopes? Ou devo dizer, Larissa Ricardo? O tom de deboche fez meus dedos coçarem para pegar a Glock escondida na minha cintura, mas eu só sorri, mostrando os dentes. Chame do que quiser, Marcos, até de viúva se te fizer dormir melhor à noite. Ele riu, mas não tinha humor no som. Era o riso de um predador cheirando sangue.
Meus homens disseram que você tinha uma proposta sobre dividir o império do seu marido. Acertei os ombros, sentindo os pontos puxarem. Mais ou menos. Eu tenho os nomes de todos os policiais no bolso do Ricardo, os códigos das contas na Suíça, até os esquemas de lavagem na bolsa de valores. Pausei, deixando a isca grilhar. E quero te dar tudo. Os olhos dele estreitaram. Em troca de quê? De você me ajudar a matar ele. O silêncio que caiu entre nós era mais pesado que o ar úmido do galpão. Caveira tirou um cigarro do bolso, acendeu com calma e soltou a fumaça lentamente antes de falar. Você sabe que ele já deve ter mudado metade dessas informações, né? Ricardo não é burro. Eu ri, um som rouco que ecoou nas paredes de concreto. Mas ele é arrogante, acha que ninguém ousa mexer com ele. Abri a bolsa e joguei um pendrive no chão entre nós. Isso aqui é só um aperitivo. Nomes de 3 delegados que trabalham para ele, endereços, até os depósitos mensais. Caveira olhou para o pendrive como se fosse uma cobra prestes a atacar. Por que eu não simplesmente te mato agora e pego essas informações na força? Foi minha vez de rir. Porque você não é um animal, Marcos. Você é um homem de negócios. E eu estou te oferecendo o negócio da sua vida. Ele ficou parado por um longo minuto, os olhos escuros me estudando. Então, sem aviso, deu uma risada genuína. Porra, mulher! Você é fria, igual o velho Diogo era. Meu coração acelerou quando ele usou o nome do meu pai. Era a primeira vez que alguém fazia isso desde que eu me casei com o Ricardo. Então temos um acordo. Caveira esmagou o cigarro no chão com o pé e pegou o pendrive. Temos um teste. Esses 3 nomes, se checarem, a gente conversa de novo. Ele virou para sair, mas parou na porta. Ai, Larissa, se isso for armadilha... Já sei, vou acabar igual meu marido quer que eu esteja. Ele sorriu, mostrando os dentes. Pior. Quando a porta bateu atrás dele, eu finalmente soltei o ar que não sabia que estava segurando. A primeira isca estava lançada. Agora, era só esperar o rato morder. O cheiro de café queimado e papel velho enchia o escritório do delegado Torres quando Caveira me mandou a mensagem. O rato mordeu a isca. Amanhã, 3 horas, docas 14. Meu coração acelerou ao ler. Tinha levado 3 semanas desde nosso encontro no galpão. 3 semanas fingindo ser uma viúva assustada, escondida num apartamento seguro, enquanto secretamente eu e Dona Marta preparávamos nosso movimento. O celular vibrou de novo. Era uma foto. Caveira e Torres juntos, sorrindo como velhos amigos. A mensagem dizia: ele não resistiu a ver os próprios colegas traindo, aceitou o acordo. Sorri ao guardar o telefone. Tudo estava indo perfeitamente. Torres era o elo mais fraco da corrente de Ricardo, ambicioso demais, leal de menos, e agora ele estava trabalhando para nós. Dona Marta, sentada na poltrona velha do apartamento seguro, observou meu rosto. Tá parecendo Diogo quando via um jogo fácil de trapaça. Cuidado, menina. Homem com fome come até comida envenenada. Exatamente por isso que vai funcionar, respondi, abrindo o laptop. Ricardo tá com tanta fome de poder que não vai perceber o veneno até tá engasgando com ele. Na tela, os esquemas de lavagem de dinheiro de Ricardo se desenrolavam como um mapa do tesouro. Durante anos, eu tinha sido apenas a esposa bonita em eventos, mas enquanto todos viam um enfeite, eu estava memorizando cada detalhe, cada nome, cada fraqueza. Agora, com as informações que Caveira trouxe de Torres, o quebra-cabeça estava completo. Amanhã, atacaríamos o carregamento de armas que vinha da Europa, a espinha dorsal do poder de Ricardo. Sem essas armas, sua influência sobre as facções menores desmoronaria. Meu telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi sem falar. Larissa.
A voz de Ricardo fez meu sangue gelar. Você tá morta, mas tá me dando um trabalhão, hein? Segurei a respiração. Como ele sabia? Tô vendo você mexendo nos meus negócios. Achou que eu não ia perceber? Uma pausa. Você sempre foi a mais inteligente. Por isso dói mais. Desliguei e joguei o telefone no sofá. Dona Marta levantou uma sobrancelha. Problema? Ele sabe. Meus dedos tremiam de raiva, não de medo. A velha riu, mostrando os dentes amarelos. Melhor assim. Caça é mais divertida quando a presa sabe que está sendo caçada. Olhei para as armas em cima da mesa. Uma para Caveira, uma para Torres, uma para mim. Amanhã mudaria tudo. Ricardo podia saber que eu estava viva, mas não sabia o quanto eu já sabia. Não sabia que eu tinha virado o jogo. E quando o sol nascesse, ele aprenderia da pior maneira possível, com o império dele desmoronando e minha faca na garganta dele. O vento cortante da madrugada levava o cheiro de sal e óleo queimado quando chegamos às docas. Caveira já estava lá, escondido nas sombras entre contêineres enferrujados, seus homens espalhados como fantasmas pelo pátio abandonado. Tá atrasada, ele murmurou quando me viu. Seus olhos escuros examinaram meu rosto sobre o capuz. E nervosa. Prefiro ansiosa, corrigi sentindo o peso da Glock 19 na minha cintura. Torres confirmou o horário? Caveira assentiu, apontando para o relógio digital no armazém distante. O navio atraca em 20 minutos. Ricardo tá vindo pessoalmente. Parece que não confia mais nos próprios homens depois que você sumiu. Sorri ao sentir o gosto metálico da vingança na boca. Perfeito. Os minutos seguintes passaram em tensão silenciosa. Cada som de onda batendo nos pilares de concreto fazia meus músculos se tensionarem. Então, finalmente, os faróis de 3 SUVs pretos cortaram a névoa do cais. Showtime. Caveira respirou, acionando o rádio. Posições. Ricardo saiu do carro como um rei descendo do trono. Mesmo na penumbra, eu reconheci cada linha do corpo dele. Os ombros largos, o jeito arrogante de andar, até o relógio Patek Philippe que eu mesma lhe dera no nosso 3º aniversário. Meu coração batia tão forte que achei que ele podia ouvir. 10 passos. 8. 6. Ele estava quase no alcance. Foi quando tudo desandou. Um tiro ecoou no cais. Não era nosso sinal, não era nosso plano. Ricardo girou rápido como um felino, sacando a arma enquanto seus guarda-corpos formavam um círculo protetor. Armadilha! Ele gritou. De repente, holofotes nos cegaram de todos os lados, sirenes uivaram. Caveira praguejou ao meu lado quando percebemos Torres nos traíra. O delegado não estava do nosso lado, nunca esteve. Merda! Caveira me puxou para trás de um container quando uma rajada de metralhadora espatifou o metal onde a gente estava segundos antes. Temos que sair agora. Mas eu não me mexi. Meus olhos estavam fixos em Ricardo, que agora sorria diretamente para as sombras onde eu estava escondida. Ele sabia que eu estava ali. Larissa! Você quer brincar de guerra? Então vem brincar! Nesse momento, algo dentro de mim estalou. Todos os planos cuidadosos, todas as estratégias não importavam mais. Tirei a Glock 19 da cintura e dei 3 passos para frente, direto para a luz dos holofotes. Larissa, não! Caveira tentou me puxar de volta. Mas era tarde demais. Eu estava no claro agora, de arma em punho, encarando o homem que tentou me matar. O silêncio caiu no cais como um véu. Ricardo riu. Devagar, como se estivesse diante de um espetáculo particularmente engraçado. Minha esposa, minha linda, traiçoeira esposa. Ele abriu os braços. Vem me matar, então. Meus dedos apertaram o coldre. Tudo o que eu precisava era de um tiro bem colocado. Foi quando eu ouvi o clique atrás de mim. Drop the gun, Larissa. A voz de Torres veio gelada atrás de mim. Não seja burra. Parecia que o mundo desacelerou. Caveira estava cercado por 3 policiais, seus homens estavam caídos e eu com uma arma apontada para a cabeça do meu marido e outra na minha nuca. Ricardo sorriu, tirando um cigarro do bolso e acendendo com calma.
Parece que você perdeu, amor. Ele deu uma tragada. De novo. Mas então, um som inesperado. Sirenes diferentes, muitas, de todos os lados. Os holofotes se voltaram para o portão principal, onde uma frota de viaturas da Polícia Federal invadia o cais. Torres hesitou. Chefe, isso não é nosso pessoal. O sorriso de Ricardo congelou no rosto. Foi quando eu percebi que esses não eram reforços dele e não eram meus. Então, quem diabos? Uma porta de carro batendo respondeu à minha pergunta. Uma figura alta saiu da viatura principal, seu terno impecável brilhando sob as luzes azuis. Boa noite, senhores. O agente federal ajustou os óculos e o seu sorriso cortante voltado para Ricardo. Parece que pegamos todos os ratos de uma vez só. Meu coração parou. Conhecia aquele rosto, das minhas pesquisas, dos arquivos que Caveira me mostrara. Era o homem que Ricardo mais temia no mundo. E ele estava aqui. O agente federal caminhou até nós com passos medidos, seus sapatos de couro italiano fazendo eco no asfalto úmido. Seu olhar passou por Ricardo como se ele fosse lixo na calçada antes de se fixar em mim. Larissa Lopes, ou devo dizer, ex-senhora Ricardo. Seus lábios finos se curvaram num sorriso que não chegava aos olhos. Finalmente te conheço pessoalmente. Ricardo fez um movimento brusco, mas 2 federais imediatamente apontaram rifles para ele. Silva, você não tem jurisdição aqui. O agente Silva ignorou Ricardo completamente, mantendo os olhos gelados em mim. Você causou bastante problema, senhora, mas hoje você me fez um grande favor. Meu dedo ainda estava no gatilho, mas algo na calma assassina desse homem me fez hesitar. Caveira, a alguns metros atrás, estava imóvel como uma estátua, calculando cada movimento. Que jogo você está jogando, Silva? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele riu, um som seco como papel sendo amassado. O mesmo que você, querida, só que eu jogo há mais tempo. Virou-se abruptamente para Torres, que suava profusamente. Delegado, você está preso por corrupção, tráfico de armas e cerca de 12 outros crimes federais. Torres abriu a boca para protestar, mas Silva fez um gesto minúsculo e 2 agentes o algemaram. Foi então que eu percebi. Eles não estavam aqui por Ricardo, estavam aqui por Torres. Silva se inclinou para perto do meu ouvido, seu hálito cheirando a menta e veneno. Você quer mesmo matar seu marido com suas próprias mãos? Ou prefere assistir enquanto eu despedaço cada pedaço do império dele primeiro? Meus olhos se encontraram com os de Ricardo através da névoa. Pela primeira vez em anos, vi algo além de raiva ou desprezo. Vi medo. Medo genuíno. Que jogo você está jogando, Silva? Sussurrei. Silva recuou, ajustando as mangas do terno. Quero que você continue fazendo o que está fazendo, só que com minha ajuda. Ele tirou um cartão de visita do bolso e o colocou na minha mão, ainda segurando a arma. Pense nisso, você tem 24 horas para decidir. Quando os federais se retiraram, levando Torres, levou vários segundos até eu perceber que estava tremendo. Caveira apareceu ao meu lado, seu rosto uma máscara de choque. Que porra foi essa, Larissa? Quem é esse maldito? Olhei para o cartão na minha mão. Um nome, um número e uma pequena serpente estilizada no canto. O diabo em pessoa, e acho que acabei de fazer um pacto com ele. Ricardo ainda estava parado onde Silva o deixara, seus homens confusos ao redor. Quando nossos olhos se encontraram de novo, havia uma nova mensagem ali. Ele sabia que o jogo tinha mudado. E pela primeira vez, nós 2 estávamos do mesmo lado, contra um inimigo maior. Caveira puxou meu braço. Vamos, agora! Enquanto nos afastávamos nas sombras, uma só pergunta ecoava na minha mente. O que diabos eu tinha acabado de me meter? O apartamento seguro cheirava a café requintado e pólvora quando o celular tocou às 3h47 da manhã. O número do cartão. Minhas mãos suavam ao atender. Decidiu? A voz de Silva era como um bisturi cortando a escuridão. Olhei para a Caveira, que observava cada microexpressão minha. Preciso saber com quem estou me metendo antes.
Silva riu, um som que fez meus pelos do braço se arrepiarem. Sabe aquele caso do juiz assassinado no ano passado? Ou o incêndio no cartório que destruiu os processos contra o deputado Almeida? Uma pausa calculada. Eu arranjei os acidentes. Meu estômago embrulhou. Estávamos falando de um predador de outro nível. Por que quer ajudar a derrubar Ricardo agora? Porque ele cometeu o único erro imperdoável. Mexeu com minha filha. A revelação me atingiu como um soco. Aquela garota do vídeo que eu encontrara no cofre de Ricardo, aquela de não mais que 16 anos. Então é pessoal para você também, murmurei, os dedos apertando o celular. Profissionalmente, pessoal. Ouvi o som dele bebendo algo. Amanhã, às 14 horas, no cemitério São João. Vá sozinha. Traga o pendrive completo. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Caveira arrancou o celular da minha mão. Você não vai ser idiota de... Vou, interrompi, pegando minha jaqueta, mas não sem seguro. Abri um compartimento oculto na parede que Dona Marta tinha mostrado. Lá dentro, 3 cartuchos de um vívido vermelho sangue. Balas marcadoras, expliquei ao ver a expressão de Caveira. Atira em alguém e a tinta indelével marca o alvo por semanas. Joguei uma para ele. Se Silva me trair, pelo menos a gente sabe quem queimar junto. O cemitério estava deserto sob o sol abrasador do meio-dia. Silva esperava perto de um mausoléu abandonado, vestindo um terno cinza que parecia absurdo naquele calor. Pendurado em árvores ou enterrado em cemitérios, você tem bom gosto para encontros. Ele ignorou a provocação, estendendo a mão. O pendrive. Em vez de entregar, coloquei na mesa de mármore entre nós. Primeiro, quero saber o plano. Silva sorriu, abrindo uma pasta com fotos de todos os capitães de Ricardo, horários de entregas, até fotos de sua amante. Começamos pelos braços direito dele, um por um, até sobrar só o tronco. Meu coração acelerou ao ver o nível de detalhe. Isso era mais do que vingança, era uma caçada meticulosa. E depois? Depois você assume o lugar dele, é claro. Silva tirou um cigarro. Com meus incentivos fiscais. Aí estava, o verdadeiro preço. Eu seria a nova fachada e ele puxaria as cordas nos bastidores. Estendi a mão para pegar o pendrive de volta. Tem um problema nesse plano. Ou, eu não sou o Ricardo, dei um passo para trás. Não vou trocar um tirano por outro. Os olhos de Silva se estreitaram perigosamente. Você realmente acha que tem escolha? Foi quando os primeiros tiros ecoaram. Caveira e seus homens, posicionados nos mausoléus ao redor, abriram fogo contra os homens de Silva escondidos entre as lápides. Peguei o pendrive e corri, enquanto o caos se instalava, ouvindo Silva gritar atrás de mim. Você vai se arrepender disso, Larissa! Mas eu já estava me arrependendo de não ter atirado nele quando tive a chance. O cheiro de pólvora ainda impregnava minhas roupas quando entrei no antigo armazém da Zona Norte. 12 pares de olhos me observavam, capitães de tráfico que haviam sobrevivido à primeira purga de Ricardo. Homens durões, com cicatrizes e histórias sangrentas. Sabem quem eu sou? Comecei jogando o pendrive com os arquivos de Silva na mesa enferrujada. Filha do Diogo Lopes. A mulher que sobreviveu a 3 tiros do Ricardo. A única pessoa que sabe onde cada centavo dele está enterrado. Um velho conhecido do meu pai, o Zé Bigode, riu com ceticismo. Bonito discurso, menina, mas guerra não se vence com palavra. Foi quando Caveira entrou arrastando 2 homens algemados. Os capangas de Ricardo reconheceram os prisioneiros imediatamente. Os irmãos Malta, os 2 mais temidos assassinos do morro. Prova suficiente? Caveira deu um chute nos homens, fazendo-os cair de joelhos diante de mim. Peguei uma faca da cintura e cortei as algemas. Vocês trabalhavam para Ricardo, agora trabalham para mim. Joguei a faca no chão entre eles. Ou morrem aqui. Os irmãos trocaram olhares, então, um após o outro, pegaram a faca e a entregaram para mim, cabos primeiro. Foi assim que nasceu minha primeira aliança. 2 meses depois.
O sol nascia sobre a favela quando recebi a notícia. Ricardo havia sido capturado pela Polícia Federal. Silva cumprira parte de sua promessa mesmo após nosso desentendimento. Mas quando Caveira me mostrou as fotos, algo não batia. Ricardo estava algemado, mas sorrindo, como se... É armadilha, murmurei sentindo o perigo antes mesmo de ouvir os gritos lá fora. Os tiros começaram sem aviso, vidros estilhaçando, portas sendo arrombadas. E então ele apareceu na entrada iluminado pelo fogo que os seus homens tinham ateado. Ricardo. Pensei que você ia gostar da minha performance. Aquele não era eu na prisão, claro, só um sósia. Caveira sacou a arma, mas eu levantei a mão. Por que voltar? Você já perdeu tudo. Ricardo riu, chegando a mostrar os dentes. Perdi? Larissa, você roubou meus homens, meu dinheiro, minha organização. O olhar dele escureceu. Mas esqueceu de roubar uma coisa: minha sede de vingança. Foi aí que eu percebi o cheiro de gasolina. Ele não estava aqui para negociar, estava aqui para queimar tudo e todos, até as cinzas. O calor das chamas já começava a lamber as paredes do galpão quando Ricardo deu seu último ultimato. Ou você sai agora e deixa tudo queimar, ou morre como a rata que sempre foi. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se à fuligem. Caveira tossia a meu lado, tentando enxergar através da fumaça espessa. Nossas armas estavam vazias, uma jogada calculada de Ricardo, que sabia cada esconderijo de munição na favela. Foi então que senti o peso no bolso de trás, o isqueiro de prata que tinha pertencido ao meu pai. Aquele que nunca acendia na primeira tentativa. Aquele que... Larissa! Caveira me puxou quando uma viga em chamas desabou perto de nós. Temos que sair pela saída dos fundos. Mas eu não me mexi. Meus olhos estavam fixos no chão de concreto e nas manchas escuras que Ricardo deixara ao entrar. Gasolina. Muita gasolina. Ricardo sorriu, interpretando minha hesitação como medo. Tá com pena de ver seu império de mentirinha virar cinza, né? Puxei o isqueiro do bolso com movimentos deliberadamente lentos. Você tá certo sobre uma coisa, Ricardo. Isso aqui vai virar cinza hoje. Seu sorriso congelou quando ouviu o clique do isqueiro. Na primeira tentativa, nada. Na segunda, uma faísca. Na terceira... As chamas se espalharam pelo chão como línguas famintas, seguindo o rastro de gasolina direto para a porta onde Ricardo e seus capangas estavam. O pânico tomou conta deles quando perceberam eu não estava tentando escapar. Estava trancando todos nós dentro. Você é louca! Ricardo gritou, recuando das chamas que agora bloqueavam a única saída. Caveira, me agarrou pelo braço. Que diabos você está fazendo? Vamos morrer aqui! Balancei a cabeça, puxando-o para um canto escuro do galpão em chamas. Meu pai construiu esse lugar, e ele nunca faria um galpão sem. Meu pé encontrou o alçapão escondido sob um velho tapete manchado de óleo. Caveira arregalou os olhos quando eu levantei a pesada tampa de metal. Sem uma rota de fuga. Os gritos de Ricardo ecoavam atrás de nós quando descemos para os túneis subterrâneos. Ele tentou seguir, mas uma viga em chamas desabou, selando seu destino. Você planejou tudo isso? Caveira perguntou ofegante enquanto corríamos pelos túneis úmidos. Não tudo, respondi, sentindo o peso do anel de caveira que agora habitava meu bolso. Mas a parte importante, sim. Quando emergimos do túnel, a favela inteira assistia ao galpão queimar. E pela primeira vez, eles não olhavam para as chamas. Olhavam para mim. O corpo de Ricardo nunca foi encontrado. Alguns dizem que virou cinza, outros que fugiu desfigurado. Eu sabia a verdade. Vi seus olhos pela última vez através das chamas. Eles diziam tudo. Ele finalmente entendera que subestimara a filha de Diogo Lopes. Naquele domingo, quando me sentei na cabeceira da mesa no primeiro encontro dos capitães, ninguém questionou o meu lugar. O copo de uísque que levantei tinha gosto de vitória. E de sangue. Há um novo começo, brindei, olhando para a caveira, agora meu braço direito. Ele sorriu, mas seus olhos estavam sombrios. E quanto ao Silva? Tomei um gole lento antes de responder. Todo mundo tem um preço, até o diabo. Só precisamos descobrir o dele.
Do lado de fora, as sirenes da polícia passavam distantes. Eu sabia que a guerra não tinha acabado, só mudado de inimigos. Mas dessa vez, as regras seriam minhas. O apartamento de luxo cheirava a limpeza quando entrei. A equipe de limpeza tinha feito bom trabalho. Não havia mais vestígios do meu sangue no chão da sala de jantar. Fui até o cofre escondido atrás do quadro e digitei o código que Ricardo achara que só ele sabia. Dentro, apenas um envelope amarelo com o meu nome. Ao abri-lo, um bilhete e uma chave de cadeia caíram em minhas mãos. Querida Larissa, se está lendo isso, você venceu. Mas lembre-se, na nossa linha de trabalho, os impérios são como castelos de areia. A maré sempre volta, e quando voltar, estarei esperando. Com carinho, R. Doeu menos do que eu imaginaria. Talvez porque eu já soubesse. Na escuridão onde vivíamos, os monstros nunca morrem de verdade. Eles apenas esperam.